Bom, pessoal, vou mostrar para vocês agora como que a gente chega na equação da lei de velocidade de uma reação de segunda ordem que depende de dois reagentes, tá certo? Então a gente vai precisar aqui de uma manipulação matemática e também de lembrar o seguinte, que nessa reação aqui eu tenho, por exemplo, A mais B formando produtos, certo? E aí existe a relação estequiométrica entre reagentes, que vai me ajudar a chegar na lei de velocidade. Ela é o seguinte, imaginemos que no início da reação nós temos a concentração inicial de a concentração inicial de B, certo? No instante T, reage X de A e X de B, porque a proporção entre eles é de 1 para 1. Então, o que eu tenho, as concentrações, vou colocar aqui, concentrações no instante T. Qual vai ser a concentração de A? É a concentração inicial menos X. E a de B? É a concentração inicial de B menos X, tá certo? Então agora eu pego e substituo isso na lei de velocidade. O que é que eu tenho aqui? Menos D da concentração de A dt, podia ser a de B também, tanto faz, tá? É K vezes a concentração inicial de A menos X vezes a concentração inicial de B menos X, certo? Aí, turma, nós vamos resolver isso aqui em relação a X, tá? Eu estou aqui com concentração de A e concentração de X aqui, né? Como que eu relaciono D da concentração de A com dx? É só eu analisar o que eu acabei de ver. Qual é a concentração de A no instante T? No instante T, a concentração de A é a concentração inicial menos X. Então, se eu derivar isso aqui em relação a T, o que vai acontecer? Derivada da concentração inicial, como isso aqui é uma constante, é zero. E a derivada de menos x é menos dx dt. Certo? Então, menos d da concentração de A dx é dx dt. Então, agora, fazendo essa mudança, eu vou ter K, concentração inicial de A menos x, concentração inicial de B menos x. Aí eu vou fazer minha separação de variáveis, turma. O que tem x eu vou jogar para o lado esquerdo e o t eu vou jogar para o lado direito. Então aqui vai ficar dx sobre concentração inicial de A menos x, concentração inicial de B menos x, igual a kdt. Certo? Aí, turma, para resolver eu tenho que integrar dos dois lados. Só que quando você olha de cara essa integral do jeito que está aqui, esse meu dx sobre concentração inicial de A menos x, concentração de B inicial menos x, não está muito claro como que eu vou resolver isso. Então existe um método de resolução de integrais no cálculo que a gente vai usar aqui, o método das frações parciais. Método das frações parciais. Então, o que eu tenho aqui nesse método? Eu vou pegar e transformar essa fração que eu tenho aqui, que é o meu dx sobre esse produto que eu tenho no denominador, em uma soma, tá? Então, esse método vai funcionar da seguinte maneira. Vou fazer de vermelho aqui. Vou também fazer aqui. Vou colocar aqui de vermelho, que é um parêntese que a gente está fazendo aqui, tá? Então, como que eu resolvo isso? Eu vou fazer o seguinte, essa minha fração aqui, eu vou tirar o dx, tá? Vou deixar aqui, ó, 1 sobre concentração inicial de A. Vou colocar bonitinho aqui. 1 sobre concentração inicial de A menos x. Concentração inicial de B menos x. A gente separa na soma de duas frações parciais, por isso que é método das frações parciais. Que é um A1, que eu vou descobrir o que é ainda. Eu vou mudar essa letra aqui, para não confundir com o nosso A e B aqui.
Deixa eu ver que letra que eu vou usar aqui. Já C1, tá? É um C1 sobre concentração inicial de A menos X, mais um C2, concentração inicial de B menos X. Certo? Aí o que eu faço agora? Se eu tirar o mínimo, né, por exemplo, na verdade se eu multiplicar os dois termos por concentração inicial de A menos X vezes concentração inicial de A menos X, o que vai acontecer? Vou escrever aqui. Ó. Multiplicando os dois lados da equação por concentração inicial de A menos X, concentração inicial de B menos X, o que a gente vai ter? A gente vai ficar com 1 aqui do lado esquerdo, né? Aqui vai ficar C1, concentração inicial de B menos X, né? Porque vai cancelar essa concentração inicial de A menos X com esse, mais C2, concentração inicial de A menos X, né? Porque vai cancelar o de B menos X com esse de B menos X. Aí eu vou e desenvolvo aqui, né? Vai ficar C1, concentração inicial de B, menos C1 vezes X, mais C2, concentração inicial de A, menos C2 vezes X. Aí, turma, eu vou e organizo aqui os termos que tem X e os que não tem. 1 igual a C1, concentração inicial de B, mais C2, concentração inicial de A, mais, aliás, vou colocar aqui, ó, menos, aí C1 mais C2 vezes X, certo? Aí eu, igualando o lado direito com o lado esquerdo, eu vejo o seguinte, qual termo do lado esquerdo é igual a, tem X? Nenhum, né? Então isso significa que C1 mais C2 é igual a zero. Logo, C1 é igual a menos C2. Tá certo? E aí, turma, o que vai acontecer? Vai acontecer que o termo que não tem X, que é esse C1, concentração inicial de B, mais C2, concentração inicial de A, vai ser igual a 1, né? Então vai ficar. E como C1 é igual a menos C2, então isso aqui vai ficar. Ou C2 igual a menos C1, tá? Vou colocar aqui. C2 igual a menos C1, para poder ficar C1, concentração inicial de B, menos C1, concentração inicial de A, é igual a 1, tá certo? Então vai ficar, não vou deixar do jeito que estava mesmo, C1 igual a menos C2, aí vai ficar menos C2, concentração inicial de B, mais C2, concentração inicial de A, é igual a 1, tá certo? Então, colocando o C2 em evidência, vai ficar concentração inicial de A menos concentração inicial de B. E isso é igual a 1. Logo, o meu C2 é igual a 1 sobre concentração inicial de A menos concentração inicial de B. Certo? Então, descobri quem é o C1, descobri quem é o C2. Agora eu vou substituir aqui na minha equação que eu coloquei aqui quando eu iniciei o método das frações parciais, né? Então, deixa eu copiar aqui. Então, isso aqui vai ser igual, né? Isso aqui vai ser igual, trazendo para cá, C1 sobre a concentração inicial de A menos X, né? E quem é o C1? Menos C2, que por sua vez é menos 1 sobre concentração inicial de A menos concentração inicial de B, né? Sobre concentração inicial de X. Então, no caso, vai ser vezes 1 sobre concentração inicial de X, não, concentração inicial de A menos X, mais C2 sobre concentração inicial de B menos X. Então, 1 sobre concentração inicial de A menos concentração inicial de B, vezes 1 sobre concentração inicial de B menos X, certo?
Aí agora eu volto lá para a minha equação, que é essa aqui, o meu dx, né? No caso, meu 1 sobre concentração inicial de A menos x vezes concentração inicial de B menos x é igual a essa soma de frações parciais aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar, voltando lá, vou até voltar para o meu pretinho. Então, vai ficar 1 sobre concentração inicial de A menos concentração inicial de B vezes 1 sobre concentração inicial de A menos x dx, no caso aqui menos, né? Tem um menos aqui, mais 1 sobre, porque tinha um dx no numerador, né, pessoal? Então, 1 sobre concentração inicial de A menos concentração inicial de B vezes 1 sobre concentração inicial de B menos x, né? dx. Isso é igual a kdt, tá certo? Aí, continuando, o que eu vou fazer aqui? Esse termo aqui, que está no denominador, concentração inicial de A menos concentração inicial de B, né? Ele é comum, né? As duas frações, então eu vou colocar em evidência, tá bom? Então vai ficar 1 sobre concentração inicial de A menos concentração inicial de B, que multiplica. Aí esse termo aqui ficou o quê? Menos dx sobre concentração de A inicial menos x, mais dx sobre concentração inicial de B menos x. Tudo isso é igual a kdt. Aí, turma, como isso aqui é uma constante, esse A0 menos B0, eu vou jogar para o lado direito da equação. Aí vai ficar menos dx, concentração inicial de A menos x, mais dx sobre concentração inicial de B menos x, é igual a K, concentração inicial de A menos concentração inicial de B, dt. Certo? Agora eu vou integrar do lado esquerdo e do lado direito. Como a integral da soma é a soma das integrais, quando eu integrar, vai ser isso aqui, né, do lado esquerdo e aqui do lado direito. Como isso aqui é uma constante, eu já vou colocar aqui do lado do dt, tá? Essa integral aqui vai variar de 0 a x. Essa aqui também vai variar de 0 a x, né? Que é quanto que tinha reagido no tempo inicial? 0. E quanto que reagiu no instante de tempo t? X. Tá certo? Então, 0 a x, 0 a x. E aqui de 0 a t, tá bom? Então, essa integral, turma, essa primeira aqui, vai ser menos, é 1 sobre a concentração inicial menos x. Então, isso aqui é o ln da concentração inicial de A menos x, aí vezes a derivada da interna, né? Que é derivada de menos x é menos 1. Então, vezes menos 1. Tudo isso variando entre 0 e x. E aqui é a mesma coisa. Mais o ln da concentração inicial de B menos x vezes menos 1, variando entre 0 e 1. E aqui é simplesmente o meu K, concentração inicial de A menos concentração inicial de B, dt, certo? Aí, turma, como é que vai ficar? Quando eu substituir o x por x, né? Esse menos com esse menos aqui vai ficar mais, né? Então, vai ficar simplesmente ln da concentração inicial menos x. Aí, quando eu substituir o x por 0, é menos ln da concentração inicial de A. Aí, mais ln da concentração inicial, no caso, menos, né? Tá multiplicando por menos 1. Então, menos ln da concentração inicial de B menos x. Aí, quando eu substituir o x por 0, só que tem um menos, né, da diferença aqui, vai ficar mais ln da concentração inicial de B. Tá certo? Isso é igual. Aí eu já vou colocar aqui com essa cara bem aqui, ó. Concentração inicial de A menos a de B
dt. Aí, turma, se a gente olhar, voltar lá na nossa reaçãozinha que a gente fez, ó, quem é a concentração inicial de A menos X? É a concentração de A. Da mesma forma, a concentração de B é a concentração inicial menos X, certo? Então, turma, esse cara aqui, ó, é a concentração de A e esse aqui é a concentração de B. Então, vai ficar ln da concentração de A. Deixa eu voltar para o preto aqui. Então, vai ficar ln da concentração de A menos ln da concentração inicial de A menos ln da concentração de B mais ln da concentração inicial de B é igual... aqui faltou o meu K, né? Que eu não coloquei aqui. KDT, né? KDT não tem mais DT não, né? É T, né? Foi mal, pessoal. Aqui é T, aqui é T, né? KT. E aqui, concentração inicial de A menos concentração inicial de B. KT, certo? Aí, turma, que eu tenho uma soma de LNs, né? Soma e subtração. Então, quem está positivo vai ficar no numerador, quem está negativo vai ficar no denominador. Então, vai ficar LN, ó, da concentração de A, aí aqui é positivo, concentração inicial de B, sobre concentração de B, concentração inicial de A, né? Concentração de B, concentração inicial de A, igual a concentração inicial de A menos a inicial de B, KT. E aí, se eu dividir tudo pela concentração inicial de A menos a inicial de B, eu chego na forma que eu apresentei para vocês no slide. KT é igual a 1 sobre concentração inicial de A menos a de B, né? Vezes o ln da concentração de A inicial de B sobre concentração de B vezes a inicial de A, que é a equação, como eu falei para vocês, que está apresentada no slide que está no livro do Atkins. Então, essa é a demonstração de como que a gente obtém essa dependência da concentração com tempo para reação de segunda ordem com dois reagentes diferentes.